Bom dia a todos. Hoje nós iremos ler Mateus 11, 28. Nosso tema é: relaxe, Deus está trabalhando. Venha a mim, todos vocês que trabalham e estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deus prometeu de nos dar o quê? Descanso. Estar relaxado é uma situação maravilhosa. Estar nervoso, tenso e preocupado não é tão maravilhoso assim, porque não vemos mais pessoas relaxadas. Jesus diz que se estivermos cansados e sobrecarregados, devemos buscá-lo e ele nos dará o quê? Descanso, relaxamento e tranquilidade. Mateus 11, 28, 29. Jesus quer nos ensinar a maneira certa de viver, que é diferente da maneira como a maior parte do mundo vive. Seria minimizar as coisas, dizer que eu fui uma mulher irritada durante a primeira metade da minha vida. Joyce Meyer. Mas eu simplesmente não sabia como relaxar, e isso se devia ao fato de não estar disposta a confiar completamente em Deus. Eu confiava em Deus para fazer as coisas, mas não confiava em Deus nas outras situações. Eu sempre tentava estar no controle de tudo. Embora Deus estivesse no banco do motorista da minha vida, eu mantinha a mão no volante, para o caso dele fazer uma manobra errada. Olha só como que era. É impossível relaxar sem confiança. Quem tinha que estar no comando era Deus, não ela, né? Se você sabe que não pode resolver o problema que tem, então por que não relaxar enquanto Deus está trabalhando nele? Parece fácil, mas levei anos para ser capaz de fazer isso. Sei por experiência própria que a capacidade de relaxar e seguir o fluxo na vida depende da nossa disposição de confiar em Deus completamente. Se as coisas não estiverem da nossa disposição de confiar completamente em Deus, nada acontece, né? E aí nós ficamos o quê? Angustiado. Você pode acreditar que consegue do seu jeito, mas não consegue. Deus sabia disso, por isso ele lhe deu o que era melhor para você, em vez de lhe dar o que você queria. Muitas vezes a gente pede uma coisa para Deus, mas Deus sabe que aquilo lá não vai fazer bem para nós. Mas na nossa ânsia de querer, só querer, querer, a gente não para pensar, né? Se você está esperando há muito tempo do que imaginava, se você está esperando há muito mais tempo do que imaginava, você pode estar ficando frustrado, irado, irritado, ou pode dizer: o tempo de Deus é perfeito, ele nunca se atrasa, e os meus passos são ordenados pelo Senhor. Agora você pode relaxar e simplesmente seguir o fluxo do que está acontecendo em sua vida, no que se refere às coisas que estão fora do nosso controle. Podemos arruinar o dia ou relaxar, depende de nós, né? Da nossa confiança em Deus, que Deus está trabalhando por nós. Confie nele. O quanto você está relaxado. Sua resposta está diretamente ligado a quanto você confia em Deus. Pode levar muitos anos para você confiar totalmente nele, como aconteceu comigo, mas cada dia será cada vez melhor à medida que confiar mais e aprender a relaxar, né? Então, Deus fala aqui que a gente tem que ter o quê? Confiança inabalável em Deus. E como que nós podemos fazer isso? Então, nós vamos ver aqui que conquistando um sono profundo em situações estressantes. Jesus era um homem tão calmo que dormia até em situações estressantes. Seus discípulos eram especialistas em barcos e mar. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Por isso nós vamos ver essa história de Augusto Cury, tá? Ele estava acostumado a tempestades
e mau tempo. Jesus era um carpinteiro. O mar devia lhe causar náuseas, né? Porque não, ele tinha uma profissão diferente, mas aí, ó, vamos ver a história. Embora não estivesse acostumado, né, a, a voragem do mar rebelde, né? A sua paz interior exalava um perfume de quê? De confiança, que podia estar agitado o mar até que não ia mudar o foco de Jesus. Qualquer lugar servia para ele repousar. Certa vez, seus discípulos estavam num barco junto com ele. Já estive no mar num pequeno barco, nunca passei tão mal. Uma súbita tempestade abateu o pequeno barco, instável, né? Barco de Jesus. A tormenta era tão grande que seus discípulos entraram em desespero. O mestre deveria estar o quê? Vomitando, ou no mínimo, assaltado pelo medo, como estavam seus discípulos. Mas, para surpresa dos peritos em mar, que os outros eram pescador, né? Ele dormia tranquilamente. Ao acordar, ele censurou o desespero deles. Indicou que o eu deles era inseguro, de pequena fé, controlado pela ansiedade. Quanto mais ansioso você é, mais você vai ficar estressado, nervoso, né? Sem domínio próprio. Quando o eu sucumbe à ansiedade, a emoção fica mais agitada do que o mar. Quanto de nós não fizemos das pequenas tempestades grandes tormentas? Quantas vezes um pequeno pensamento negativo ou uma ofensa foi capaz de agitar as nossas emoções, tirar nós do prumo? Outra vez ele fez uma referência interessantíssima à sua falta de privilégio social. Disse que as raposas tinham seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele tinha tão pouco, nem mesmo um lugar para dormir, mas onde conseguia reclinar sua cabeça, ele dormia tranquilamente, dormia em qualquer ambiente e em qualquer situação. Por que tinha tal capacidade? Porque não gravitava em torno dos seus inumeráveis problemas, era rejeitado, enfrentava risco de apedrejamento, de ser preso, mas era livre dentro de si. Não fazia da sua mente um depósito de preocupações. Nós fazemos um depósito de preocupação no nosso coração. Não gastava tempo reclamando, mas agradecido. Além disso, tinha de lidar com a miséria física e emocional de milhares de pessoas que sofriam e diariamente o procuravam pedindo ajuda. Ajudava a todos, mas não vivia a dor delas. Amar e ajudar as pessoas são atitudes saudáveis. Viver a dor delas como se fosse nossa é uma atitude doentia. Ele sabia se proteger, fazia tudo com prazer, tinha noites maravilhosas. E por que nós não temos noites assim? Nós só temos noites traiçoeiras, né? Então, nós temos que ver isso. Nós temos que fazer igual Mateus 11:28. Venham a mim, todos vocês que trabalham e estão cansados e sobrecarregados, como aqueles marinheiros estavam com ele, né? Os seus discípulos estavam estressados, nervosos, que eu o acalmarei, aliviarei e refrigerarei as suas almas. Deus é o caminho, a verdade, né, para nós. Nós temos que saber pedir, confiar e não fazer uma batalha todos os dias na nossa vida. Tem gente que faz batalha diariamente e não sabe nem por quê, mas vive em batalha, tá? Guerra, eles brigam sozinhos. Então vamos orar hoje para Deus acalmar o nosso coração, dar direcionamento, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó,
Agradecemos pela sua palavra, Senhor. Realmente, meu Pai, as pessoas andam tão estressadas que fazem uma batalha a cada minuto na sua vida, Senhor. Parece que até gosta dessas batalhas. Senhor, que cesse essas batalhas, essas tempestades na vida das pessoas. Dê direcionamento. Dê, Senhor, esperança, paz. Muitos não têm paz. Muitos vivem em contrito, em guerra constante. Senhor, acalma, Senhor, o mar. Acalma, Senhor, o mar da nossa vida. Quantas pessoas que não têm mais ânimo para nada, acha que já passou tudo na vida dela, que nada sobrou. Não agradece nem por estar viva, por ter saúde, por ter braços e pernas, poder trabalhar. Não agradece, porque ela vive num mar de lamúria, de lamentação. Não tem paz e também não querem que os outros tenham. Que isso que é pior. Ó Deus soberano, muda a mente, Senhor. Toca na mente de muitas pessoas que clamam comigo. Toca na mente. Muitos têm a mente distorcida, a mente doentia. Tira, Senhor amado, todo esse espírito possessivo, diabólico, que não quer que essa pessoa anda com as suas próprias pernas, que essa pessoa faça a diferença na vida dela e na vida daqueles que vivem em volta dela, Senhor. Vai derrubando por terra toda a obra de maldição, palavras contrárias, palavras de desânimo. Senhor, quebra agora toda inveja. A inveja é uma entidade maligna que mata e deixa a pessoa doentia. Tira, Senhor, todas essas pessoas que vivem cercadas de pessoas ruins, que fingem que é amigo delas, mas não são. São como a budre, pronto a atacar essa pessoa. Abre os olhos dessa pessoa, Senhor. Abre, Senhor. Vai limpando toda a mente dessa pessoa, Senhor. Derrama uma gota do teu sangue precioso na cabeça dessa pessoa. Que ela seja curada, que ela seja liberta, que ela seja uma nova pessoa. Que ela aprenda a confiar em Ti, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode resolver o problema dela e ninguém mais. Abençoe aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão atolados nas dívidas, que não sabem como tirar, sair, que eles possam confiar em Deus, que Deus movimenta suas contas bancárias, que Deus dê um alívio na sua vida financeira. Aqueles que estão quase a ponto de perder a casa, o carro, por falta de pagamento, Senhor. Que o Senhor faça um mover muito grande em favor dessa pessoa, Senhor. Tira riquezas da profundeza da terra e dê, meu Pai, para os seus ungidos. Faça um grande mover, meu Pai. Faça a diferença, Senhor. Senhor Deus, aqueles que armam cilada na sua própria cama, para logo de manhã colocar em prática, que os anjos do Senhor os persiga dia e noite, que seus caminhos sejam lisos e escorregadio, que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram. Senhor, tenha misericórdia. Livrai, Senhor, livrai. Abençoe, Senhor amado, aqueles que estão presos injustamente. Abençoe o nosso ex-presidente Bolsonaro. Coloca teu exército de anjos marchando dentro da casa dele, fora da casa dele, Senhor. Faça um grande mover, meu Pai, um grande mover a favor dele, Senhor. Levanta Neemias nos 3 poderes, Senhor. Levanta povo, Senhor, de fé, povo guerreiro, povo que confia em Ti, Senhor. E faça resplandecer a Tua face no céu do nosso país, Senhor. Eu peço e agradeço, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém e amém, Senhor. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Vamos continuar firmes, vamos continuar orando, clamando para Deus abençoar grandemente a nossa vida, tá? Vamos na fé, gente, que Deus está no comando de tudo. Obrigada, até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.